Estádio Armando Oliveira, ou para os mais antigos, Estádio Valdec Ornelas. Foi jogando aqui, nesta arena, que nomes como Flávio de Jesus e Faustino de Castro, antigos jogadores do Camaçariense e do Camaçari Futebol Clube, tiveram a oportunidade de galgar um espaço no futebol profissional do estado. E nós jogamos aqui, clássico, né, Camaçari, Camaçariense, né, em outras partidas, e em todas elas eu obtive experiências pessoais e resultados positivos. Foi aqui que deu os primeiros passos, a primeira entrevista foi nesse estádio, onde em um tempo onde tinha um clube, que é o Camaçari, que dava essa oportunidade, que o atleta ele sonhava, na verdade nem o atleta, o jogador, a criança sonhava em ser um atleta profissional. E aqui foi o meu primeiro sonho, foi o início da minha realização de ser um atleta. Para Flávio, pisar novamente na arena que o consagrou no cenário do futebol foi emocionante. Ele, que começou atuando profissionalmente pelo time do Esporte Clube Vitória, recordou um dos momentos mais marcantes jogando aqui. Construí uma história, né, no futebol, né, rodei esse planeta junto com o Fausto, né, também que tem uma história que tem a minha admiração jogando futebol. E, para minha sorte e privilégio, encerrei a minha carreira exatamente aqui no Camaçari. Os jogadores relembraram ainda a experiência de ter Fernando Lopes como patrono do estádio. Falar de Fernando Lopes até me emociona, porque foi uma pessoa que também me deu a oportunidade de jogar na minha cidade. Tivemos o privilégio de conviver juntos, né? De batalhar junto para o crescimento do futebol da cidade. Fernando Capenga é um ícone do esporte da Bahia, de Camaçari em especial. E Fernando, ele foi, como falou, ele foi aquele que abraçou a causa, que deu essa oportunidade. A arena, antes conhecida como Estádio Armando Oliveira, passa a se chamar Estádio Fernando Ferreira Lopes, em homenagem ao ex-técnico do time do Camaçari Futebol Clube, que morreu aos 70 anos em dezembro do ano passado. É um reconhecimento, um homem que começou no futebol amador em Camaçari, disputando segunda divisão do Campeonato Baiano, primeira divisão do Campeonato Baiano, disputou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. E então é um time, ele conseguiu fazer com que Camaçari tivesse no cenário nacional. O ex-técnico foi responsável por colocar o time na primeira divisão, no início da década de 90. Foi Fernando Capenga, como era conhecido, quem também levou a equipe para disputar a Série C e a Copa do Brasil. Um grande esportista que muito fez por esse município, deixou um grande legado na área esportiva, então nada mais do que justo tratar desse assunto e fazer essa alteração, homenageando o saudoso Fernando Lopes. O estádio vai passar por uma nova reforma na sua estrutura e o administrador do Centro Esportivo, Geraldo Ramos, comemorou a troca do gramado e explicou como vai ficar o campo depois de ajustar a área total, conforme as normas da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O nosso primeiro objetivo foi atender o padrão FIFA. Então hoje o padrão FIFA em todos os jogos internacionais, inclusive os jogos da Copa do Mundo, são todos disputados em um campo oficial padronizado pela FIFA. Na primeira fase da reforma, a reposição total da grama e a restauração do sistema irrigatório são algumas das ações iniciais. O secretário Cessé já autorizou que eu tomasse todas as providências e começasse a trabalhar em cima da cotação para a aquisição dos materiais para que pudéssemos irrigar o campo para continuar com esse verdejante. A reforma deve durar pelo menos 2 anos e as atividades esportivas realizadas no local podem ser suspensas durante as obras. Será suspenso por um período aí, acredito, até por 6 meses. Eu acredito nisso, mas os desportistas não vão ficar sem praticar o esporte, até porque Camaçari, principalmente a nossa sede, é rica de arenas esportivas.